Existe uma diferença brutal entre quem naufraga na crise e quem caminha sobre ela. O segredo não está na força do barco, mas em onde você fixa o seu foco mental e espiritual quando o céu escurece. Se você sente que chegou no seu limite e não vê mais saída, este vídeo é o comando que você precisava para retomar o controle. Prepare o seu coração, porque o que eu vou te revelar agora vai mudar a forma como você encara cada tempestade da sua vida. Muitas vezes, nós olhamos para as nossas vidas e nos perguntamos: por que tudo parece estar desmoronando? Por que, justamente quando decidimos fazer o que é certo, os ventos contrários começam a soprar com tanta força? A verdade bíblica e a mecânica da nossa mente revelam um segredo profundo. Superar não é ausência de problemas. Superar significa transpor. Significa colocar-se em uma posição superior à crise que tenta te esmagar. No livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, nós encontramos uma ordem intrigante. O texto diz que Jesus, logo após alimentar a multidão, ordenou, ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e irem adiante, para o outro lado. Preste muita atenção nisso. Ele ordenou. A palavra original carrega o peso de uma imposição. Os discípulos não queriam ir. Eles queriam ficar ali, na praia, na segurança da presença física do Mestre. Afinal, se com Jesus no barco eles já haviam quase afundado em uma tempestade anterior, imagine navegar sem ele, à noite, em mar aberto. Mas Jesus os força a ir. E aqui está o primeiro grande choque para sua mente e para o seu espírito. Existem tempestades na vida que você não buscou, existem crises que você não provocou, você foi colocado nelas por uma ordem divina. Há caminhos de dor que são pedagógicos. Jesus sabia perfeitamente que o vento iria subir. Ele sabia que as ondas iriam açoitar aquela estrutura de madeira. E mesmo assim, ele os empurrou para o mar. Por que Deus faz isso? Porque existem níveis de maturidade emocional e espiritual que você nunca vai alcançar se continuar na praia. O conforto da praia atrofia a sua fé. A segurança do porto impede os seus olhos de verem o impossível. Jesus precisava levar os discípulos para o outro lado, para um nível mais adiante, e o único caminho para o outro lado passava pelo meio do caos. A nossa mente, por puro instinto de sobrevivência, odeia o desconhecido. Nós queremos controlar o amanhã, nós queremos prever os riscos, mas ninguém sabe o dia ou a hora em que a tempestade vai desabar. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém acorda pedindo por uma crise. Mas entenda, a tempestade não vem para te destruir, ela vem para revelar o que está oculto dentro de você. Ela vem para arrancar as falsas seguranças e te deixar apenas com aquilo que realmente importa, a palavra. Logo após ordenar que eles partissem, Jesus subiu ao monte, sozinho, para orar. Enquanto os discípulos lutavam contra as ondas no meio da madrugada, Jesus estava no monte, intercedendo. Essa cena é uma metáfora poderosa para a sua saúde mental e espiritual. Para vencer as tempestades que acontecem do lado de fora, você precisa aprender a construir momentos a sós com Deus do lado de dentro. É o princípio do quarto secreto, da total dependência. Jesus, em sua forma humana, declarou que por si mesmo não podia fazer nada. Ele dependia do Pai. Se o próprio Filho de Deus buscava a solidão do monte para abastecer a sua alma, quem somos nós para tentar lutar contra os gigantes da vida usando apenas a nossa força intelectual? O esgotamento mental, a ansiedade sufocante, a depressão que tenta roubar a sua paz, muitas vezes são o resultado de uma vida de autossuficiência. Nós tentamos resolver tudo no grito, na força do braço, noites em claro pensando em como pagar as contas, em como salvar a família, em como resolver o problema. Muita oração significa muita dependência. Pouca oração significa pouca dependência. Nenhuma oração significa que você está tentando ser o Deus da sua própria vida. E a sua mente não foi projetada para carregar o peso do mundo. Se você não entregar o controle, você vai quebrar. O texto avança, e o cenário fica aterrorizante.
O versículo 24 diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagine o desespero daqueles homens. Homens experientes, pescadores calejados, que conheciam aquele mar como a palma de suas mãos. Mas o conhecimento humano deles falhou. As técnicas deles falharam. O medo começou a invadir o barco. E o pior detalhe de todos: Jesus não estava lá. Na primeira tempestade que eles enfrentaram, Jesus estava dormindo na popa. Bastou um clamor e ele repreendeu o vento. Mas agora, o cenário mudou. O barco está sendo jogado de um lado para o outro. A água está entrando, as estruturas estão estalando, e o Salvador parece ausente. Quantas vezes você já se sentiu assim? Você olha para o lado e não vê uma saída. Você ora e parece que o céu é de bronze. Você chora no travesseiro e o silêncio de Deus é a única resposta. Quando Jesus não está no barco, ou quando temos a sensação de que fomos esquecidos, o vento sempre vai parecer contrário. Tudo conspira contra. As finanças dão errado, os relacionamentos quebram, a saúde falha. É o vento contrário soprando para te fazer desistir, para te convencer a dar meia volta e naufragar. Mas o que os discípulos não sabiam, e o que a sua mente precisa captar hoje, é que o fato de você não ver Jesus não significa que ele não está vendo você. Do alto do monte, no silêncio da oração, os olhos de Cristo estavam fixos naquele pequeno barco no meio do mar revolto. Ele sabia exatamente o limite da resistência daquela madeira. Ele sabia exatamente o limite do fôlego daqueles homens. Ele nunca perde o controle. Então, chega a quarta vigília da noite. Isso corresponde ao período entre as 13 e as 6 horas da manhã. O momento mais escuro, o momento mais frio, o momento em que o cansaço físico já atingiu seu limite extremo. Quando os discípulos achavam que era o fim, quando as forças já haviam se esgotado completamente, Jesus surge, caminhando por cima das águas, por cima daquilo que estava tentando afundá-los. Guarde isso no mais profundo do seu espírito. Quando você caminha em obediência à palavra de Deus, Ele nunca, jamais te abandona. Você pode estar no momento mais escuro da sua madrugada, às 3 da manhã da sua alma, mas a promessa de Isaías 43 permanece de pé. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. O Deus do impossível entra em cena justamente quando a lógica humana decreta o falecimento da esperança. Aqueles homens olham para aquela figura andando sobre as ondas, e o medo deles aumenta. Eles gritam de pavor, dizendo: é um fantasma. Veja a cegueira provocada pelo trauma emocional. Eles estavam tão acostumados com a dor, tão focados no barulho do vento e no impacto das ondas, que quando o socorro chegou, eles não conseguiram reconhecer. Eles confundiram o Salvador com um fantasma. Eles acharam que o que estava vindo em direção a eles era mais destruição, e não a salvação. Muitas vezes, Deus vai operar na sua vida de uma forma tão fora do comum, tão fora da sua caixa litúrgica ou do seu controle lógico, que o seu primeiro impacto será o susto. A sua mente condicionada ao sofrimento tem dificuldade de aceitar o milagre. Mas Jesus, imediatamente, quebra o desespero com uma frase que ecoa através dos séculos. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa voz tem o poder de realinhar os batimentos cardíacos, acalmar o sistema nervoso e devolver a lucidez ao espírito. Sou eu. O dono do mar está aqui. O dono da sua vida está no controle. O vento faz barulho, mas a voz de Deus faz história. Nesse momento, o inesperado acontece. Pedro, movido por um impulso que mistura fé e ousadia, responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Qualquer outra pessoa diria: Senhor, se és tu, acalma logo esse vento, nos tira daqui, limpa o céu. Mas Pedro entendeu uma chave mentalista e espiritual violenta. Existem tempestades que Jesus não vai acalmar de imediato.
Existem lutas que ele vai permitir que continuem, porque o objetivo dele não é poupar você do processo, é fazer você reinar por cima dele. É fazer você caminhar sobre aquilo que antes te dava medo. Pedro não queria apenas ficar seguro dentro do barco. Ele queria experimentar o poder de dominar a crise. Ele queria a mente de Cristo, a mente que caminha sobre o caos sem ser afetada por ele. Antes de avançarmos para o desfecho dessa caminhada sobre as águas, eu quero fazer uma pausa com você que está ouvindo essa palavra. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você sente que o seu barco tem sido açoitado, não guarde isso só para você. Deixe o seu clique no botão de curtir. Se inscreva aqui no canal Pastor Mentalista e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de paz mental e espiritual hoje. Deixe nos comentários a frase: "Eu vou para o outro lado", e profetize a sua vitória. E diante do pedido audacioso de Pedro, a resposta de Jesus foi curta, direta e cortante. Ele olhou para aquele homem no meio da escuridão e disse apenas uma palavra: "Vem". Preste muita atenção na física espiritual que acontece nesse exato milésimo de segundo. Pedro põe as pernas para fora da estrutura de madeira, apoia os pés sobre a crista de uma onda, e não afunda. O texto diz que Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Como isso é possível? Qual é a lógica por trás desse milagre? A resposta é que só podemos andar sobre as águas, sobre as nossas tempestades, se estivermos debaixo de uma palavra de ordem emitida por Cristo. Muitas pessoas estão se afogando emocionalmente, quebrando financeiramente e adoecendo mentalmente, porque estão tentando andar sobre as águas por conta própria. Elas tomam decisões baseadas no calor da emoção, iniciam projetos baseados na ganância, ou entram em relacionamentos baseados na carência. Elas saltam do barco sem terem ouvido o "vem" de Deus. Entenda uma coisa: a água não sustentou o corpo de Pedro. O que sustentou Pedro foi a palavra que saiu da boca de Jesus. A palavra de Deus cria a realidade. Ela altera as leis da natureza. Ela estabiliza o que é instável. Se você tiver uma palavra de Deus a respeito da sua vida, da sua saúde ou da sua família, você pode caminhar no meio do cenário mais caótico da Terra, e você não vai afundar. O segredo da estabilidade mental e espiritual é fincar os pés na rocha da palavra eterna. Mas o texto bíblico é realista, e ele nos mostra o calcanhar de Aquiles da natureza humana. O versículo 30 nos revela o exato momento da queda. Ele diz que, quando Pedro reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, e começou a afundar. Olhe para esse diagnóstico psicológico. O que fez Pedro afundar? Será que Jesus retirou o poder? Será que a palavra "vem" perdeu a validade? Não. Jesus continuava no mesmo lugar. A palavra continuava tendo o mesmo poder. O que mudou não foi o ambiente externo. O que mudou foi o foco da mente de Pedro. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos nos olhos de Jesus, a mente dele estava em um estado de fluxo, em um estado de fé absoluta. O barulho do vento era anulado pela presença do Mestre. Mas no momento em que ele desvia os olhos, no momento em que ele repara no tamanho da onda, no momento em que ele processa o risco lógico de estar no meio de um oceano revolto, o medo invade o sistema, e o medo altera a realidade dele. O medo paralisa a fé, e a gravidade do problema engole o milagre. Essa é a maior armadilha que a sua mente enfrenta todos os dias. A armadilha do foco distorcido. Nunca deixe que as circunstâncias atuais anulem a palavra que Deus já liberou sobre você. O vento vai soprar. Vai. As ondas vão bater? Com certeza. O relatório médico pode ser ruim. O saldo bancário pode estar negativo. As pessoas podem estar te criticando. Tudo isso é o vento forte. Mas se você ficar vidrado no vento, se você passar o dia inteiro alimentando a sua mente com notícias ruins, com cenários de tragédia e com pensamentos de derrota, você vai começar a afundar. Você sabota o seu próprio milagre através daquilo que você escolhe olhar. Pare de observar o que o inferno está tentando desenhar para o seu futuro. Comece a observar o que Deus já determinou e já fez no seu passado.
O seu foco determina a sua realidade. Se você focar no problema, você afunda. Se você focar em Jesus, você caminha por cima do problema. Pedro sente o corpo ceder. Ele sente a água fria subindo pelas suas canelas, pelos seus joelhos, pela sua cintura. O pavor de morrer afogado toma conta da sua garganta. Mas em vez de se entregar ao desespero definitivo, em vez de aceitar o naufrágio como seu fim, ele solta um grito de socorro. Ele clama: Senhor, salva-me. Essa atitude de Pedro traz uma lição urgente para os nossos dias. Não espere o seu barco afundar completamente para começar a buscar a Deus. Hoje nós vemos um comportamento padrão na sociedade. As pessoas vivem meses, anos, ignorando a presença de Deus. Elas administram suas vidas com soberba, achando que têm o controle de tudo, que a inteligência delas é suficiente, que o dinheiro delas resolve qualquer crise. Elas não oram, não leem a palavra, não buscam uma vida espiritual profunda. Mas basta o casamento quebrar, basta o exame médico dar positivo para uma doença grave, basta a empresa falir, para elas se lembrarem de que Deus existe. Não deixe para clamar quando você já estiver com a água cobrindo a sua cabeça. Busque ao Senhor enquanto Ele se deixa achar. Desenvolva um relacionamento com o Pai na época da bonança, para que, quando a tempestade chegar, você já conheça o caminho do socorro. E o versículo 31 mostra a velocidade da resposta divina. O texto usa uma palavra cirúrgica. Imediatamente. Jesus estendeu a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Preste atenção na beleza desse gesto. Jesus não esperou Pedro engolir água. Jesus não deixou Pedro chegar ao fundo do mar para dar uma lição nele. No momento em que o clamor sincero saiu da boca daquele homem desesperado, a mão de Jesus se estendeu no ar. Enquanto nós confiarmos e obedecermos, Ele nunca, jamais vai permitir que o fundo do poço seja o nosso destino final. Jesus quer estender as mãos para você hoje. Talvez você sinta que já está no seu limite, que a água já chegou no seu pescoço, que a depressão ou a ansiedade estão prestes a te apagar. Escute a voz do pastor mentalista hoje. A mão dele está estendida na sua direção. Ele está pronto para quebrar o ciclo da queda e te puxar para a superfície. Mas veja o puxão de orelha amoroso de Jesus. Por que duvidaste? Na verdade, a palavra original para duvidar significa estar dividido entre dois caminhos. Pedro não tinha zero fé. Ele tinha uma fé dividida. Uma parte dele confiava em Jesus, a outra parte temia o vento. E uma mente dividida é uma mente instável. O livro de Tiago diz que o homem de mente dividida é como a onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não seja instável. Firme a sua mente em uma única certeza: Deus é fiel, e se Ele disse que você vai passar para o outro lado, você vai passar. O texto caminha para o seu desfecho glorioso. O versículo 32 diz: E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui está uma das maiores revelações de todo o Novo Testamento. Se você ler o texto com atenção, você vai perceber que Jesus não abriu a boca para repreender o vento. Na primeira tempestade, Ele ordenou que o mar se calasse. Mas nesta segunda tempestade, Ele não precisou dizer uma única palavra para a natureza. Por quê? Porque a simples presença física de Jesus entrando naquele barco foi o suficiente para que o vento se calasse, para que o mar virasse um espelho, para que o caos se transformasse em calmaria. Aprenda esse segredo mental e espiritual para a sua vida. Você não precisa gastar todas as suas energias tentando lutar contra o vento. Você não precisa se esgotar tentando resolver todos os problemas do mundo exterior. O seu único e principal objetivo deve ser garantir que a presença de Jesus esteja dentro do seu barco. Se a presença dele habitar na sua mente, se o espírito dele governar o seu coração, o vento exterior perde o poder de te afetar. A paz que excede todo o entendimento guarda sua mente.
e a tempestade do lado de fora é obrigada a se curvar diante da autoridade que habita do lado de dentro. A presença de Jesus é suficiente. Ela preenche os vazios da alma, ela cura as feridas do passado, ela organiza os pensamentos caóticos da ansiedade, e ela devolve a direção para quem estava perdido no meio da escuridão. Chegamos ao ponto crucial desta mensagem. A tempestade pela qual você está passando vai passar. O vento contrário não é eterno. Ele tem um limite de tempo determinado por Deus. Jesus quer que você chegue ao outro lado. Ele tem planos de paz, planos de prosperidade espiritual, planos de saúde mental para a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer a sua total dependência dele. Talvez você já tenha tentado de tudo, já usou todas as suas estratégias humanas, já gastou os seus recursos, e nada deu certo. O barco continua balançando, e as forças estão acabando. Abra os olhos da sua alma agora. Jesus está caminhando sobre as suas dores. Ele está estendendo a mão para você e dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Deixe ele entrar no barco da sua vida. Deixe ele assumir o controle dos seus pensamentos, e experimente a calmaria que só o Príncipe da Paz pode proporcionar. O vento já está se acalmando e a presença de Jesus já está dentro do seu barco. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Se essa palavra trouxe paz para sua mente e fortaleceu o seu espírito, cele esse momento com a sua atitude. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal Pastor Mentalista para não perder nenhuma das nossas mensagens de ativação espiritual e ative o sininho das notificações. Compartilhe essa pregação agora mesmo com aquele amigo ou familiar que você sabe que está enfrentando uma tempestade e precisa de um socorro mental e espiritual. E antes de ir embora, deixe o seu testemunho ou a sua oração aqui embaixo nos comentários. Eu faço questão de ler e interceder por cada um de vocês. Que o Príncipe da Paz governe a sua mente e guarde o seu coração. Até o próximo vídeo.